Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos, aos nossos cultos, à nossa adoração, em separado, mas juntos em espírito, em comunhão, confiando de que Deus está guiando os nossos passos, confiando que nesses dias de luta, de desafio, serão necessários para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, e que Deus continuará guiando as nossas vidas até o dia que Ele virá nos buscar. Quero convidá-los para estarmos orando para que Deus nos abençoe na meditação no dia de hoje. Nós vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 4. Espero que você esteja reunido junto com a sua família e que vocês agora estejam longe de celular, longe de quaisquer outras tarefas e prontos a ouvir e a meditar e a adorar a Deus neste momento de culto. Feche seus olhos. Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, para que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração. Que o Senhor nos ilumine, para que nesses dias possamos fazer escolhas e fazermos, ó Deus, e aprendermos a fazer a Tua vontade. Que nós possamos nos despertar, nos avivar, que nós possamos ser restaurados, ó Deus, para a glória e louvor do Teu nome. Que a Tua palavra transforme o nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, então, em Marcos, capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão com ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só com os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outro é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem,
frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, essa parábola, ela fala a respeito de um agricultor que foi semear a sua semente. A ideia aqui é que a semente ela é boa, ela é muito boa. E ela, em condições propícias, certamente brotaria. Então, nessa parábola, a semente é lançada, ela cai em 4 tipos de solo. E esses diferentes tipos de solo representam os tipos de ouvintes da palavra de Deus. Então, eu queria que você, ao meditar nesse texto conosco hoje, pudesse responder que tipo de solo eu tenho sido até aqui, e mais importante ainda, que tipo de solo eu desejo ser daqui para frente. Então, o texto começa falando a respeito da semente que caíram pelo caminho, verso 4, né? Então, nós precisamos aqui entender um pouquinho. Eu vim do interior, né? Mas nós viajamos, você viaja. Você vê as plantações no Brasil, que são grandes áreas, enormes áreas de plantação. Quando a gente vai para qualquer lugar, basta sair da área urbana, que nós encontramos extensas áreas de plantação. Em Israel não é assim. Em Israel, as áreas de plantio, elas são pequenas e isoladas. Elas são separadas umas das outras por um caminho. Então, o agricultor trilha algum caminho e vai indo de área de plantio para outra, né? Então, o texto aqui está dizendo, né, que essas áreas, essas sementes que caem pelo caminho, né, ela não pode penetrar o solo. Por quê? Aquele solo por onde o agricultor pisa para se dirigir por um campo ou outro é um solo batido. A semente cai naquele solo e ela não entra, né? Esse é o retrato de uma mente que já está altamente corroída pelo mundo, altamente corroída pelo pecado. Ela está tão presa, tão refratária à palavra de Deus, que ela já não tem mais, ela não tem condições nenhuma da palavra de Deus penetrar na sua vida. A sua vida, de tanto desgastada, de tanto endurecida, né? Ela está altamente influenciada pelos meios de comunicação, ela está bombardeada pelas notícias da televisão, pelas notícias do jornal, ela está presa às conversas informais, às fofocas, tudo que vem manchando a história daquela pessoa, né, até aquele instante, fez com que o seu coração ficasse endurecido, fez com que o solo da sua vida, do seu coração, ficasse endurecido. É o que a gente chama de um solo pobre. Ele não pode produzir, ele não está apto para receber a semente. Quando essa pessoa vai à igreja, né, é uma pessoa que ouve as Escrituras e ela simplesmente não consegue ver essa mesma Escritura entrando na sua mente. É tanta coisa que tem lá, é tão compactado que estão as coisas, que ela não tem condições de entender a palavra de Deus. Isso está parecendo muito com os nossos dias, né? É tantas ofertas, é tantas mensagens, é tantos dizeres de um lado e de outro, que a pessoa fica perdida e presa e incapaz de ouvir a palavra de Deus e de ser transformado e de frutificar segundo o propósito de Deus para a vida dela. Mas o verso 5 diz que outras sementes caíram
no meio dos pedregulhos, né? O texto aqui fala de solo rochoso, né? O solo israelense, ele tem também essa característica um pouco diferente do nosso Brasil, né? Nós temos excelentes e grandes extensões de terra muito boa, mas em Israel há muito pedregulho, há muitas pedras no solo, né? E o que acontece nesse caso, né? A semente, ela entra superficialmente no solo, né? O meu próprio agricultor, olhando o solo à primeira vista, uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não teria conhecimento, diria: esse solo é muito bom, porque a superfície dele parece ser boa, né? Mas aquele solo precisa ser cultivado, porque ele está cheio de pedras. É preciso que ele seja tratado, né? Por quê? As sementes plantadas em solo rochoso, elas brotam rapidamente, porque as próprias rochas ajudam a aquecê-las. Sim, as rochas estão ali e elas, num certo sentido, até contribuem para a germinação. Mas não há espaço suficiente para as raízes. Às vezes o mundo, às vezes as coisas que nos atrapalham para andar com Deus, elas também nos ajudam, aparentemente, num primeiro momento. Mas o mal que elas estão fazendo é que elas estão comprometendo a qualidade da árvore, da semente que está germinando, né? Isso aqui representa a mente indisciplinada, a mente que está simplesmente ocupada com a trivialidade da religiosidade, né? A mente que está simplesmente preocupada com os valores éticos. E a pessoa diz assim: eu gosto muito de Deus porque eu sou a favor do movimento, eu sou a favor do respeito ao ser humano, eu sou a favor de ajudar os pobres. E a pessoa então abarca esse sentimento religioso. Eu ouvi uma pessoa, né, ouvi de uma pessoa que, olhando a realidade do nosso país, ela chegou a uma conclusão, aqui eu estou reduzindo para explicar, ela chegou a uma conclusão que, porque nós estamos jogando muito plástico no planeta, é por isso que Deus está nos castigando. Então, essa mente indisciplinada, ela representa aquela pessoa que tem uma superficialidade com relação a Deus. Ela não conhece Deus profundamente. Ela não tem um relacionamento profundo com Deus. Ela não fala, ela não sabe do plano grandioso de Deus a respeito da redenção. Ela não conhece o plano de salvação, ela não conhece Jesus Cristo. Ela está ali ouvindo apenas aquelas coisas fáceis da vida com Deus. Ela não está preocupada em investir o seu tempo para adorar a Deus. Ela não está preocupada em entregar-se inteiramente a Deus. O que ela quer é o seu próprio bem-estar, muitas vezes. A superficialidade, um terreno rochoso. Há algo na sua vida que ocupa tanto espaço que não tem espaço para a palavra de Deus germinar. Então, a palavra de Deus penetra nesse solo, mas não tem profundidade e, portanto, ele também não vai prosperar. O texto continua dizendo, no verso 7, que outra parte caiu entre os espinhos. Uma outra tradução diz que outra parte caiu entre as ervas daninhas. Não há nada de errado com o solo nesse caso.
O solo é muito bom. É tão bom que ele tem uma infinidade de ervas daninhas ali na sua área. Mas o que acontece? Essas ervas daninhas estrangulam a boa semente. Então, pelo bem do crescimento das ervas daninhas, a boa semente é comprometida. A germinação da boa semente é comprometida. Né? Isso acontece em qualquer jardim. Né? Um pequeno tempo descuidando e logo nós vamos ver as ervas daninhas tomando o espaço da boa semente, das flores e das plantas que a gente tem. Então, o remédio, nesse caso, é o capinar. Né? Tem que capinar, e capinar com cuidado. Né? Porque a gente não quer arrancar a boa semente. A gente quer simplesmente se livrar da erva daninha. Isso é um retrato da mente que não tem discernimento do que ouve. Não tem discernimento do que recebe. Né? Ela recebe a palavra de Deus, mas ela recebe também outras palavras sem sabedoria de Deus. Então, o que guia a vida dela é a última coisa que ela ouviu. Ela está ouvindo o sermão no culto e aquilo traz um impacto na vida dela. Mas logo em seguida ela ouve outra mensagem e aquela outra mensagem passa a ser prioridade na vida dela. Ela não tem discernimento. Que Deus permita que esses tipos de mente que nós lidamos com elas, que muitas vezes somos nós, que nós estejamos com a graça de Deus sendo transformados para nos tornarmos uma terra propícia para o recebimento da palavra de Deus. É isso que diz o verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Né? Então, essa semente é a semente que aprofunda as suas raízes e ela produz boa colheita. O solo não tem nenhum impedimento, como citados anteriormente. Nem o solo ali compactado, né, porque é pisado, nem o solo rochoso e nem o solo com as ervas daninhas. Né? Nenhum agricultor pisou nesse solo, né? Não tem nenhum impedimento, né, para que a semente possa germinar. Eu diria que foi um solo cuidadosamente preparado pelo agricultor, de modo que nele há profundidade suficiente para suportar o sistema das raízes da boa semente. Que Deus permita que seja assim na nossa vida. Que não sejamos um solo cheio de ervas daninhas, porque já foi limpo pelas enxadas, né? Que seja um solo livre de qualquer inutilidade. Né? Então, essa parábola nos ensina que há uma maneira correta de ouvir a palavra de Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, né? Não é só porque o seu tempo é livre. Né? Há uma preparação que precisa ser feita. E eu queria propor aqui a você que você começasse a fazer uma limpeza do solo do seu coração a partir de hoje. Eu queria propor que você começasse a preparação do silêncio. Isso mesmo, o silêncio junto de Deus. Para você se ver livre do barulho e do som que tem vindo do mundo. Né? Nós estamos hoje com uma verbalização do mundo muito alta na nossa cabeça. As pessoas estão contaminadas por uma mensagem mundana, uma mensagem de incredulidade, uma mensagem de dúvida,
uma mensagem de amor ao mundo, uma mensagem de busca do prazer individual em detrimento da vida espiritual. Que você esteja em silêncio diante de Deus. Pare um pouquinho de escutar a voz do mundo. Pare de um pouquinho de escutar as muitas vozes que cerceiam e rodeiam a sua vida. Você precisa estar em silêncio para que você possa ouvir a voz de Deus na sua vida. Mas há um outro preparo, o preparo da disciplina. Nós precisamos treinar para meditar, assimilar as verdades que podem transformar a nossa vida. Nós precisamos treinar a nossa mente para que ela possa meditar na palavra de Deus. Como é que está a sua leitura da Bíblia? A leitura é um primeiro passo. Além da leitura, há a meditação. Além da meditação, há a obediência, há a prática. Mas ela começa com a meditação. Ela começa com a leitura, anteriormente, antes ainda da meditação. Como é que está isso? Se você não tem disciplina para ler, se você não consegue sair, como nós falamos na semana passada, dessa paralisia, então agora é hora de você confessar a Deus a sua necessidade, e Ele, como agricultor, tem o poder de transformar o seu coração, para sua mente, para que você esteja pronto, disciplinado para receber a palavra de Deus no seu coração. Então, ainda há um outro processo, né? Eu não somente tenho que fazer o silêncio, não somente tenho que fazer a disciplina, mas eu preciso ter o discernimento para ouvirmos a palavra de Deus e o seu propósito para as nossas vidas. Aqui, nós precisamos ter o discernimento para excluir as outras propostas que nos são feitas. Nós precisamos do discernimento para excluir as opiniões ou incoerências humanas que disputam conosco a palavra de Deus, que disputam o lugar da palavra de Deus no nosso coração. Nós devemos ouvir a palavra de Deus que nos é transmitida, tanto do ponto de vista pessoal, que é o nosso culto individual, quanto no nosso ponto de vista comunitário. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu não preciso ir na igreja, eu não preciso escutar o sermão do pastor, eu não preciso concordar com a opinião dele. Muitas vezes não é nem a opinião do pastor, não é nem a ideia do pastor, mas é o que a Bíblia ensina. E a pessoa, em vez de guardar a palavra de Deus, ela está jogando fora a palavra de Deus. Que não seja assim na sua vida. Que você se esforce para ser boa terra, de modo que a palavra de Deus, ao chegar na sua vida, ela seja reproduzida centenas de vezes. Nós vamos enfrentar agora muitos dias de muitos desafios. Você vai precisar disciplinar o seu horário, né? Horário de alimentação, horário de dormir, horário de trabalho. Sim, o trabalho não cessou, não. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar. E você vai ter que separar um tempo para Deus. Não comece o seu dia logo, abrindo o seu telefone para ver as notícias, as tragédias que estão no mundo afora. Comece o seu dia lendo a palavra de Deus e preparando naquele dia o seu terreno, que é a sua mente, o seu coração, para que a palavra de Deus transforme você. Jesus Cristo, Ele tem o poder de mudar a sua vida. Ele tem o poder de transformar a sua vida. Você só precisa pedir. Ele
é aquele que veio trazer a palavra de Deus para nossas vidas, para os nossos corações. Ele que quer entrar no nosso coração. Ainda lembrando da semana passada, né? O paralítico, ele foi colocado no meio onde Jesus estava. E Jesus libertou ele. Hoje, Jesus quer libertar você, para que você esteja preparado para receber a palavra de Deus. Para que você deixe de ser um solo que se parece com o caminho, que é pisado, que é duro, que não entra semente. Que você não seja um solo onde as rochas, né, os pedregulhos estão prejudicando o crescimento da semente. Que você não seja um solo que está cheio de espinhos, cheio de ervas daninhas, que vão sufocar o crescimento propositado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe esses dias na sua vida. Nós vamos ter muitas oportunidades de, mesmo distantes, estarmos em contato, conversarmos. Então, além de ouvir as notícias, além de acompanhar o mundo inteiro, você precisa acompanhar o seu coração e o que ele está recebendo e o que você está fazendo com o que você está recebendo. E que haja lugar para a palavra de Deus na sua vida. É a oração que fazemos agora, no nome de Jesus. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela tua palavra, que nos desafia, ó Deus, a estarmos prontos a sermos lapidados pelo Senhor. Esses dias serão dias, ó Deus, em que nós iremos e estamos, ó Deus, sendo moldados pelo Senhor. Que o Senhor permita, ó Deus, que a nossa vida esteja pronta para receber a tua palavra diariamente. E só a tua palavra tem o poder de mudar a nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. Convido você que está do outro lado para poder adorar o Senhor, dizendo a Ele que Ele é exaltado na terra e no céu. Adora o Senhor, todos nós aqui nessa noite.
hino 144, vamos adorar o Senhor, pedindo ao Senhor segurança que Ele tem nos dado nesses dias. Que segurança tem em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus prova da graça que vem de Deus. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Momentos difíceis, a palavra nos diz que temos a esperança que é Jesus. Vamos adorar o Senhor, aquele que é a nossa esperança, o Senhor Jesus. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Eu me entrego na presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim. O vendaval diante dele se acalmou. Ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Tua misericórdia vem no amanhecer, para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar, a paz
nós cremos que o mesmo Jesus que andou na Judéia, andou em Jerusalém, Ele também anda entre nós. Esse Jesus é que nós vamos adorar nessa noite, junto com você que está aí em casa, adorando a Deus. O mesmo Jesus que curou, Ele cura hoje, vai curar para sempre. Jesus que andou em Jerusalém, o mesmo Jesus que andou pela Judéia, o mesmo Jesus que andou em Jericó, é o mesmo Jesus que está aqui agora. É o mesmo Jesus que está aqui agora. Sara-me, cura-me. Basta uma palavra que sai do trono de amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Assim como Bartimeu, eu quero ser curado. Jesus, quero ver tua voz. Toma o teu leito e anda, tua fé te salvou. Toma o teu leito e anda, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Mesmo Jesus que andou em Jerusalém, o mesmo Jesus que andou pela Judéia, o mesmo Jesus que andou em Jericó, é o mesmo Jesus que está aqui agora. É o mesmo Jesus que está aqui agora. Sara-me, cura-me. Basta uma palavra que sai do trono de amor. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Assim como Bartimeu, eu quero ser curado. Jesus, quero ver tua voz. Toma o teu leito e anda, tua fé te salvou. Toma o teu leito e anda, tua fé te salvou. Te salvou. Tua fé 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 te salvou. Tua fé
Senhor Deus, nós entregamos esse louvor nas tuas mãos, agradecidos ao Senhor pelo privilégio que temos de adorar o Senhor. Por isso, queremos nessa noite ouvir a tua voz, que é poderosa para nos curar, nos sarar e nos achegar diante do Senhor. Oramos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer através das nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.